Lá, vamos falar com ele, recebê-lo aqui todas as quintas com a gente. Fábio Fares, especialista em análise macro da Quantitative, chegando aqui. Muito bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Débora, bom dia, Paula, bom dia, pessoal, tudo bom por aí? O que é muito bom para você, Fábio? Tá meio difícil. O Cabral tá bom, quiser colocar o Cabral na tela, o Cabral só tá feliz aqui agora porque ele tem uma put em Bradesco que tá se dando bem, mas do resto... Não, mas aí eu tô tomando um pouco de fumo em alguma. No geral, ganhando, mas nos últimos dias, fumo. Mas, tirando o que tá ruim, tá bom, né? Tudo bem. E você? Tudo certo por aí? Não, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem memória curta e tudo o que está acontecendo agora, e o Cabral vai lembrar porque ele trabalhava quase que junto comigo naquela época, no primeiro governo do PT. É uma maneira que eles usam para governar, onde tem muito barulho no começo, mas no final dá tudo certo. Eu tenho falado isso para as pessoas que me perguntam, toda hora que eu abro alguma caixinha no Instagram, a maioria das perguntas é em relação justamente, é o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo, mas vamos entender uma coisa. Primeiro, eles gostam muito de usar balões de ensaio, então eles soltam uma notícia, uma polêmica e vê a reação. E aí corrigem ou aceleram, isso é super normal, se olhar o histórico de governo, sempre fizeram isso. E o mercado já está acostumado com isso. O segundo ponto que tem que ser levado em consideração é o viés de ancoragem. Eu ancoro expectativas horrorosas, despioro elas no caminho e está tudo ótimo, entendeu? Então, assim, não me surpreende o que está acontecendo. Era um discurso de campanha, esse viés mais social, menos preocupado com política fiscal, apesar de entender a importância, mas se elegeu em cima do social, vai continuar batendo na tecla. Mas eu acho que dificilmente, conhecendo o outro lado, quem são as pessoas, eles vão pôr os pés pelas mãos logo num começo de governo e já entrar numa briga com o mercado ao invés de tentar dar as mãos e caminhar juntos. Eu acho que isso passa já já. Vamos aguardar, né? Ô, Fábio, por sinal, né, toda essa questão hoje mais cedo, as falas aí especificamente do próprio presidente eleito, do Lula, falando que o mercado iria sim cair, o dólar iria sim subir, paciência, né? Inclusive ele citou isso, falou que não eram pessoas sérias, falou que estavam sendo ali, apenas seria uma reação de especuladores. Como que você... O que você está rindo aí, Cabral? Não, uma piada interna. Bom, porque eu já tô até assustada de uma fala tão séria dessa, ele ri aqui. Não, a piada interna, eu te passo depois. Tá bom, depois você me fala. Mas eu queria entender se você acredita que apesar, né, de toda essa questão que você trouxe aí, né, do mercado deve reagir assim, será que pode ser também, de repente, pensando aqui uma estratégia... Ixi, foi embora. Fábio Fares. Não, tô aqui. Você tá aí? Então volta o Fábio aqui, porque sumiu o seu sinal. Eu falei, ixi Maria. Ele fez aquela, né, vou fugir da pergunta, deixa eu tampar minha câmera aqui. Você acha, Fábio, que pode ser até uma estratégia do seguinte, né? A gente assusta e depois fica bom, assim, depois fica calmo. Por exemplo, a questão dos nomes, né? Circula o nome do Haddad, ruim, repercutiu mal, a gente testa o mercado. Aí depois você pode pôr um parceria, oxa, o mercado vai ficar bom, né? De repente vai reagir melhor. Eu peço 175 mil no teto, aí eu venho mais para baixo, o mercado reage bem. É um pouco disso, mas eu também não me animaria muito achando que vão vir, por exemplo. Eu tenho uma convicção, e até queria escutar a opinião do Cabral, que ele é sempre um bom contraponto nessas coisas. Para mim, é muito claro que ministérios chaves vão ficar na mão do PT, porque o Lula é um cara que é centralizador. Então, fazenda, planejamento e algum outro relevante, Casa Civil, vão ser do PT e está tudo bem, é normal, sempre foi assim. A gente tem que olhar a grande dificuldade das pessoas, a verdade tem que ser dita. Tudo isso que a gente está vendo foi tudo falado em campanha, foi tudo conhecido no passado, era tudo esperado. O problema todo é que se criou uma aversão ao atual presidente e aí compraram um sonho achando que
o conto de fadas, não, olha o caso bonito que vai ser, e é paz e amor, e vamos salvar a democracia. Não, nada disso. Era uma eleição onde um presidente tinha uma rejeição muito grande, o outro presidente tinha um histórico ruim, e os dois foram lá, ganhou o que o povo acha o menos pior, porque se for ver amor, ninguém tem amor por nenhum dos dois no geral. Agora, a gente tem que entender que o processo vai ser assim. Ninguém vai matar o Brasil, pessoal, calma. É turbulento, é volátil. Até o próprio Cabral, a semana passada, trouxe o dado. O governo 1 do Lula foi excelente. Cresceu mais do que os pares, cresceu mais que Fernando Henrique, na comparação que a gente foi fazendo. Então, assim, a gente tem histórico que o cara não vai ser um aloprado, mas é o jeito deles fazerem as coisas. Um pouco como você falou, Paulo. Eu ponho um elefante sujo na sala e depois eu troco por uma girafa. É uma merda ter uma girafa na sala, mas todo mundo acha legal, entendeu? Porque é uma girafa, não é um elefante sujo. Aí fica bonito. É só isso, entendeu? É normal. Não precisa ter emoção. É entender que vai ser assim e se preservar. Eu acho que o principal é se proteger. Não dá essa hora para a pessoa querer ser herói e operar mercado e fazer grandes investimentos. Você tem que esperar. É o que a gente está vendo. A minha única dúvida é se botar PT no primeiro escalão da economia e do planejamento, se vai ser que nem Palocci. Porque Palocci, ele pelo menos colocou o segundo escalão técnico e muito bom. O problema é se o Haddad vai fazer isso também. É que é difícil também comparar Palocci né, os antigos lá com Gleice hoje, enfim, né, com Alckmin ali. Não, mas já tem gente boa, querendo ou não, independente também da aceitação por causa de viés. O Felipe Salto está lá dentro, ele é da parte técnica. Tem o Beni do tributário está lá dentro também, é da parte técnica. Eles não gostam de ficar no front. Querendo ou não, esse cara é técnico, mas é de esquerda ou de direita, eu não vou julgar isso, é um cara mais técnico. Agora, eu acho que o primeiro escalão, o que vai sair na foto com o presidente, vão ser os caras de confiança e os amigos dele, e que, para mim, é o que o cara sempre fez e que vai fazer, não está errado. Não esperava nada diferente. A gente vai ver uma coisa que a gente não viu no governo Bolsonaro, porque foi a proposta que ele fez para se eleger, mas os outros governos brasileiros, independente de ter sido esquerda ou centro, como era PSDB mais centro-esquerda, né, mais esquerda ou centro-esquerda, sempre foram loteamento de ministérios para você ter a coalizão, senão você não governa, você faz a distribuição e deixa os seus de confiança nos estratégicos. O Brasil sempre foi isso, pessoal, nunca foi diferente. Na verdade, foi diferente. A gente viu esse último governo, foi diferente, só que a população não gostou e não aprovou, voltou ao modo antigo. A gente tem que aceitar, democracia é isso. Uhum. Ô, Fábio, tô olhando aqui o chat, algumas pessoas aqui trazendo, né, opinião em relação a isso, sempre gera assunto polêmico. Queria tratar de um outro assunto, aí, né, dos Estados Unidos especificamente, porque saiu o resultado, o Partido Republicano conseguiu assento importante aí para o controle da Câmara, né, dos deputados, os republicanos conquistaram, na verdade, 2 vitórias importantes, eu acho que Califórnia e Nova York, né, se não me engano, e traz aí já, segundo algumas agências, CNN, NBC, falam já em 218 cadeiras aí para, né, ter essa maioria. A gente viu que no Senado não, o Senado continua ali com a maioria, na verdade, dos democratas, mas eu queria entender um pouco da sua visão, se essa maioria da Câmara, agora, republicana, ela consegue barrar pautas prioritárias ali de Biden, por exemplo, o direito do aborto, ajuda de Ucrânia, ou outras pautas aí bem emblemáticas que Biden sempre defendeu. Como que fica essa questão? Maioria do Senado para os democratas e maioria da Câmara aí para os republicanos? Agora tem o contrapeso, né? Antes os democratas tinham mais facilidade. Sim, eles têm que aprovar temas bem relevantes, porque a primeira casa que vota é a Câmara, né? A House of Representatives, como eles chamam aqui. Isso vai brecar muita coisa. Temas polêmicos de valores familiares, eu acho que ninguém vai mexer nele depois do resultado das urnas dessas midterms, que foi o grande divisor que fez os republicanos acabarem perdendo lugares estratégicos que eles não esperavam,
dado que todo mundo aguardava uma onda republicana tanto no Senado quanto na Câmara. Perderam em lugares estratégicos por causa de tocar em assuntos de valores religiosos, valores de família. Então, eu acho que isso vai dar uma maneirada, vai dar aquela acalmada na poeira, que todo mundo entendeu que é um vespeiro muito grande e tem muita divisão. Agora, a parte fiscal é bem importante, porque agora esses pacotes para a Ucrânia, esses pacotes que os democratas costumam passar, que tem muito dinheiro que não faz sentido, como foram os trilhões do ano passado, agora a Câmara breca. Isso não passa na Câmara. E aí, sem maioria na Câmara, você tem todo um processo e você vai enxugar bem essa parte. Por isso é positivo para o mercado. O que já levanta, né, Paula, a expectativa para o ano que vem. Porque a gente tem as primárias o ano que vem dos democratas e dos republicanos para ver quem vão ser os candidatos que vão concorrer para a presidência. Os partidos aprenderam muito nessas midterms. Tem muito barulho de fraude eleitoral aqui também, porque, coincidentemente, os democratas conseguiram recuperar votação nos estados onde sempre são problemas de se votar, porque é de papel, o papel some e o outro que não faz. Tem essa discussão de um lado. Porém, por outro lado, viu-se que tanto Biden como Trump não são unanimidades dentro do partido. E já começa uma disputa interna e uma corrente das imprensas independentes falando, olha, de repente, não teremos nenhum dos dois na cédula que vai realmente concorrer para presidente em 2024. Isso começa a deixar as coisas bem interessantes, porque do lado republicano temos alguns nomes. Agora, quem seria um nome do lado democrata que poderia surgir para brigar com um DeSantis da vida, que pode ser um republicano que seja o próximo candidato a presidente? Começa a especulação para esse nome também. Mas não tem nada assim, nada, nem aquele nome assim largado lá que pode ser para competir com, disputar com Biden uma vaga no democrata? Vamos lembrar como que o Biden chegou na prévia. Ele estava no porão dele assistindo pela terceira vez o Titanic com a mulher, porque a mulher é muito romântica, terceira vez vendo o Titanic com a cobertinha nas pernas, aquela mantinha xadrez nas pernas, pijamão bonito de brasão, fala, tio, mete um terno que você vai ser presidente. Ele chegou aos 48 do segundo tempo porque não tinha candidato democrata. Os democratas, eles têm o mesmo problema que o PT vai ter quando o Lula se for. Eles se concentram tanto em meia dúzia, pelo menos meia dúzia, e eles não fazem sucessor. Já se fala em Michelle Obama, ou seja, veja que o ciclo não fecha, e ela não quer ou não vai, mas assim, o nome hoje, se eu tivesse que chutar, é Michelle Obama, por exemplo. Ou vão tentar Hillary pela 20ª vez, sendo que ela é uma vitrine de vidro. Não tem nome. Esse que é o problema. Pode falar. Só um detalhe curioso, se o Trump for eleito, ele vai ter a mesma idade do Biden quando foi eleito. Diferença de meses. Porque Trump já está com seus 76. Isso. Então, pegando o gancho disso, mas o Biden, ele chegou a sinalizar ali que ele iria consultar a família dele, né? Você acredita que ele realmente... Porque assim, o que me deu essa visão agora, né, especificamente? As pesquisas estavam mostrando ele muito enfraquecido. As últimas pesquisas ali, bem enfraquecido. Porém, essa vitória ali no Senado não traz para ele uma esperança de que talvez ele tenha aí realmente que não está tão ruim assim, que os democratas realmente conseguiram manter ali a sua maioria no Senado e ele está ainda ali disposto a vir aí para essa disputa. Ele falou isso antes do anúncio oficial do Trump, né? Olha, Paula, o que eu posso falar para você, ele sabe que eles não ganharam. Ele sabe que ele não tem moral nenhuma e que não ganhou nada. Ele sabe, por isso ele não vai se arriscar. E cada vez mais a gente vê aqui nos Estados Unidos, e não é só a Fox, porque a Fox é muito para o lado da direita. A gente já vê a própria CNN, a própria ABC, que é do grupo Disney, questionando a sanidade do Biden em alguns momentos. E não é mais os programas de comédia que são livres aqui, são os jornalistas.
Então você vê aqueles caras que passavam a mão na cabeça dele por tudo e por todos, como no último Thanksgiving, que o grande discurso dele foi falar que o sorvete de baunilha estava $2 mais barato e que o americano podia voltar a tomar sorvete, quando estava todo mundo sofrendo com a inflação, com a incerteza e tudo mais, ele foi falar de sorvete de baunilha. Todos esses questionamentos agora estão surgindo do povo, então assim, muito difícil, e ele sabe, o Biden sabe que ele é hoje, nesse momento, é um fantoche, porque ninguém leva a sério. Olha como está o país. Ô Fábio, você falou da mídia aí, você falou da Fox. Uma outra questão que eu queria ver com você, né, uma questão até, uma história polêmica, a associação da imagem do fundador e dono da FTX, corretora de cripto aí, que colapsou recentemente, ele é um dos maiores doadores do Partido Democrata, né? O Sam Bankman-Fried. Ele teria ficado ali atrás só apenas do George Soros no valor doado ao partido de Joe Biden. Essa associação, né? Não sei se pode trazer comprometer alguma questão em relação à imagem do Biden, mas a grande mídia aí americana tá dando destaque para isso ou tá abafando, tá fazendo o papel de algumas mídias aqui brasileiras mais ou menos parecida, assim, abafando o caso? Não, Paula, infelizmente a imprensa é igual no mundo inteiro. Assim, infelizmente hoje, acho que pelo excesso de informação que tem, graças a Deus a gente tem acesso a pessoas que são mais neutras, porque aqui você não precisa nem ir muito longe. Sabe? Esse castelo de areia da FTX, se a gente for entrar no tema da discussão, a gente pode fazer um programa de horas, eu consigo trazer argumentos suficientes que mostram que sim, você está certíssima e dá para provar, como dá para falar que eu estou viajando, porque você tem para os dois lados. Agora, não precisa nem ir longe. O Biden, ele foi eleito durante a campanha, o filho dele tem uma ficha corrida que não precisa de muito para você acabar com a família inteira. Cadê? Está na mão do FBI, está na mão dos caras, desde então, o famoso laptop que o Trump ia usar na campanha, cadê? Então, assim, a gente tem que entender quem a gente está assistindo. A Fox exagera demais para um lado, tem a turma que exagera e põe tudo pano quente para o outro lado. Eu acho que a principal coisa hoje de todos nós somos termos o nosso filtro e saber o que a gente vai consumir ou saber o viés de quem a gente está consumindo, porque assim, hoje é muito fácil, é descarado. Como é que tá o Bloomberg aí? O Bloomberg, ele tá bem, tá morto, sumiu? Eu nunca mais tenho o nome dele. Michael Bloomberg. O Bloomberg. Ele tem um problema. O Bloomberg, ele tem um problema. Ele não é a história que o americano gosta de comprar. O cara é divorciado ou solteiro, com casa em paraíso fiscal, judeu, tem um monte de coisa que o americano raiz não compra e vê ele como um burguês. Por isso que ele não consegue decolar numa campanha. Eu, quando morava em Nova York, escutava isso muito, porque a gente ia muito em jantar de doação das campanhas, muito para aprender como funciona o sistema político. E sempre perguntava para as pessoas, né? Você ia lá sentado com um cara de fundo, com um doador grande, e o Bloomberg, todo mundo poreia ele na Casa Branca amanhã, sabendo que o cara, a história dele é fantástica. Agora, não é o estereotipo que o americano raiz, o cara do Wyoming, do Idaho, de Arkansas vai comprar, entendeu? Então não adianta nada Nova York votar nele, a Califórnia votar nele, o resto vai massacrar ele porque acha que ele é o burguês, playboy, solteirão, bilionário, não funciona. Quando eu morei em Nova York, ele era prefeito lá em Nova York, né, na época. Bem essa visão aí mesmo. Ô, Cabral, posso emendar mais uma aqui? Pode. O que você quer fazer? Na verdade, eu vou falar para vocês dois. Mais cedo a gente trouxe a notícia de um post que eu vi do Ray Dalio no LinkedIn, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Ele afirmou que Estados Unidos e China estariam muito próximos de uma guerra militar por conta de Taiwan, e ele explicou ali no post dele, né, que na verdade não seria uma guerra comercial, seria uma guerra militar mesmo. Porém, o alerta dele, segundo, né, o Ray Dalio chamando ali a atenção, que esse tom ficou, né, não foi tratado aí com a seriedade que deveria ser. Ele falou que foi um tom muito ameno, que o mundo deu ali, depois do encontro do Biden e do Xi Jinping recentemente, sinalizando que eles querem melhorar essas relações, tensões aí, por causa das divergências sobre Taiwan.
Rei Dalio sempre polêmico, né? Mas eu queria entender a opinião de vocês em relação ao que ele disse. Será que estamos vendo aí, né, realmente... A gente já viu os Estados Unidos colocando sanções restringindo a produção de chips. Já até falamos sobre isso recentemente, né, Fábio? Produção de chips aí da China, além de outros conjuntos de controles de exportação, incluindo medidas para tentar cortar até o acesso da China a certos semicondutores. Mas eu queria entender um pouquinho da visão de vocês, né? Será que o Rei Dalio está exagerando ou isso realmente o mercado ainda não está olhando, não está se preocupando com essa questão? Primeiro, Fábio, vai. Olha, eu admiro muito a história do Rei Dalio. Até recentemente ele perdeu um filho. Eu, como pai, não consigo imaginar a dor de perder um filho. É um cara que, pô, ele está para a história dos fundos de investimento dos grandes gestores, ele é um dos top 10 e vai estar sempre na história. Porém, eu acho que ultimamente, depois que virou escritor, ele precisa ficar toda hora criando buzz para as pessoas lembrarem dele, muito mais como coach, como o cara dos princípios, ou o cara que enxerga as coisas. Ele depois falou do caos na Europa, abriu um mega short, deu 3 semanas, fechou o short, sendo que o caos nem começou na Europa. Agora essa história da China. Quando a gente estava lá atrás com esse problema China e Estados Unidos, eu fui consultar um pessoal de geopolítica militar e eles falaram que a grande dificuldade da China para entrar em guerra com os Estados Unidos por causa de Taiwan é a fragilidade que a China tem na marinha. E a marinha americana é muito mais forte, conseguiria cercar e encurralar a China muito mais rápido. Então a China não tem a mínima vontade de enfrentar os Estados Unidos nesse momento. Eu acho que os dois já estão em guerra, e uma guerra muito pior e que mata muito mais do que a guerra de soldados, que é essa guerra financeira, que é essa guerra econômica, que você vai machucando a economia de um país. E quem acaba se danificando quando a economia de um país está machucada são os mais necessitados, são os mais pobres. Essa é a guerra que eles estão, e já faz um tempo e só vai se intensificar. Para ir para os finalmente, eu acho muito difícil, acho que nenhum dos dois tem, inclusive, interesse nesse momento. E um pedaço do objetivo dos Estados Unidos ele já conseguiu, né? A Apple falou que a partir de 2024 compra chip dentro dos Estados Unidos. Verdade. Então não sei se tem mais um porquê, motivo de se preocupar com uma guerra. Mas o Xi Jinping ganhou lá e ele já tinha sinalizado que ele ia anexar Taiwan de qualquer forma, né? Mas eles já pegaram o chip, anexa lá essa droga e segue a vida. Então a preocupação era depender também de Taiwan e a China, entendeu? O Xi Jinping, ontem, né, o Xi Jinping ontem, inclusive, eu não sei se vocês conseguiram ver, mas o Xi Jinping ontem ele demonstrou muito bem a grande diferença de um homem e de uma criança, né? A partir do momento que ele chega na TV aberta para todo mundo ver, na frente de todos, no primeiro-ministro do Canadá e fala: olha, meu amigo, você quer conversar com um homem? Você conversa com um homem, você não sai de candinha contando para ninguém. Aí o presidente do Canadá, o primeiro-ministro, já com o rabo no meio das pernas, tentando fazer uma meia-culpa, se fez de não entendido. Ele falou: não seja moleque, você quer falar com homem, você vem e se comporte que nem homem. Se for ser moleque, eu vou te tratar como moleque. O presidente do Canadá não sabia nem para onde sair andando depois. Isso é um pouco do retrato do Ocidente. A gente tem que mudar esse retrato, entendeu? De se preocupar muito em fazer a notícia, de falar de papel de criança. Quando um chinês deu um papel de homem, falou: não converse comigo, não honre sua palavra e depois vá vazar nossa conversa para a imprensa. Ficou bem feio para ele, inclusive. As nossas próximas conversas serão feitas com regras bem claras. Aí o cara saiu andando assim, nem se despediu, aí você vê o cara do Canadá saindo andando sem rumo no meio do negócio. Ele foi andando. Sem rumo. Tá acostumado, né? Mas imaginou, Cabral, você tomar um chama... Pode falar. Imaginou, Cabral, você tomar um chama do Xi Jinping, velho? Hã? Então. Perante ao mundo. Como diz o Cabral, maluco. Duro. Deu rode pro cara do Canadá. Maluco. Pro cara. Maluco, eu pensei nisso. Maluco, deu rode mesmo. O cara deve ter ficado ali, nem dormiu depois. Teve que tomar algum remedinho aí. Ô Fábio, falando ainda sobre questão internacional, eu queria falar agora sobre a inflação do Reino Unido também, né? Um ponto importante, a gente falou mais cedo. Vamos,
vai entrar no assunto sensível agora, porque eu vou perguntar do Banco Central, tá? Mas vamos lá depois, brincadeira. Na verdade, eu quero falar do Reino Unido, eu não vou falar da Europa, não. Depois eu falo da Europa. Eu vou falar primeiro do Reino Unido aqui, é só provocação pro Cabral. Mas só para falar do Reino Unido primeiro, a gente trouxe mais cedo a informação, maior nível aí da inflação em 41 anos, né? O ministro das Finanças, inclusive, do Reino Unido, Jeremy Hunt, vai entregar sua declaração ali de outono hoje. Há uma expectativa, nem sei se entregou, preciso olhar, né? Por causa do fuso horário, eu sabia que ele ia entregar, vou até conferir se já foi feita essa entrega. Ainda não? Tá, a expectativa era que ele realmente anunciasse aí uma série de aumentos de impostos e cortes de gastos, enquanto tenta tapar aí o buraco, né, substancial das finanças públicas do país. Queria entender um pouco da sua visão em relação a essa medida e como que você acha que pode ser acabar vindo a reação do mercado, inclusive, sobre isso. Eu acho que o mercado, se ele não vier duro, como o mercado espera, o mercado vai ficar bem azedo. Ele tem que vir duro e já é esperado, e ele está certo. A gente viu tudo que deu errado. E o nosso grande medo hoje, que a gente acabou de falar sobre o Brasil, é que tudo dê errado, se for para um lado que não seja a respeito fiscal. Olha a Inglaterra, ela foi brincar com o lado fiscal, quase quebrou o sistema de fundos de pensão. Olha o cavalo de pau que tiveram que dar. Então, assim, o mercado já espera um pacote duro, e porque o buraco lá é grande e precisa ser resolvido. Por isso que é importante fazer a coisa certa agora. Quanto mais os países demoram, mais caro vai custar, Paula, porque vamos lembrar, os juros americanos continuam subindo. E o que significa isso para o mundo inteiro? Quanto mais os juros americanos sobem, mais caro fica para o mundo inteiro o acesso a dinheiro, porque todos os juros têm que subir para se ajustar aos juros americanos, menos o Japão, que é um caso à parte. A Europa não tem como fugir. Logo, a Inglaterra vai ser dura e o mercado quer ver ela ser dura. Então, assim, já está no preço. Vide a inflação de hoje, né? Uhum. Bom, eu queria também falar sobre a Europa, mas antes deixa eu só ir com a Débora rapidinho para a gente atualizar o mercado lá fora. Vamos só, eu volto com o Fábio para a gente falar mais. Fala, Débora. Olha só, a gente tem queda, como já indicavam os índices futuros americanos por lá. A gente tem agora Dow Jones caindo 0,61%, S&P 500 está caindo 1%, Nasdaq caindo também 1,04%. Tá? Nesse momento, as bolsas americanas, então, né, já iniciando o pregão por lá, numa queda. As ADRs da Petrobras por lá estão caindo 2,68%. Tá, nesse momento, e aqui no Brasil a gente permanece com a mesma queda, reduzimos um pouco a perda, agora cai 1,96%, recuperamos os 108.080 pontos, mas ainda caindo forte aqui o Ibovespa. No dólar futuro a gente tem uma alta de 0,85% a R$ 5,46. Paulo, posso só perguntar um pouquinho sobre Nubank para o Fábio Fares, porque teve resultado sendo divulgado do Nubank. Ô Fábio, tudo bem contigo? Bom dia para você. E aí, eu vi que o banco teve aí, pela primeira vez um significativo lucro, né, ali realmente por causa da base de clientes ali que aumentou, mas em comparação, né, em contrapartida, houve, né, um aumento da inadimplência, ou seja, apesar de tem lucro de um lado, tem inadimplência do outro, efetivamente, o que pode trazer então para os próximos trimestres o Nubank, na tua opinião? 3 anos de salário do Fábio, o lucro da Nubank, é uma coisa ridícula. Mas vai, fala aí do... Já resumiu tudo, né, o Cabral? Tudo bem. Mas é que as pessoas sempre querem saber, ainda mais depois de toda essa repercussão que o Nubank teve, né? Aqui abre no Brasil, fecha daqui, vai, a valuation super questionável. Agora, então, a gente com esse resultado de Nubank, mas também com inadimplência bem alta. Bom dia, Débora. Sim, vai ser um problema, e é o grande problema e a grande desconfiança que todos têm dos pequenos bancos, das fintechs brasileiras, quando todo mundo olha para um Itaú e para um Bradesco nesses momentos, rindo com a boca cheia de dentes. Bradesco, nem tanto, porque apareceram os esqueletos ali. Mas é o desafio que o banco pequeno e o banco novo no Brasil sempre tem. A gente está passando por um momento onde o crédito está bem restrito, onde a economia, por mais que os números estejam bons, não está boa, e a gente vai ver a inadimplência crescer. O resultado do Nubank foi bom, mas o desafio do Nubank é muito maior daqui para frente, cada vez mais, do que só um resultado bom. Eu, pelo menos, fico longe.
Perfeito. Obrigada, Fábio. Voltando aqui para a nossa questão, né, dos dados internacionais que eu estava falando, o Fábio trouxe mais cedo a questão do CPI, da inflação lá na zona do euro, né? Deixa eu só abrir a nota para não falar errado. Exatamente 10,6% avançou, né? 10,6% em outubro deste ano. O CPI veio em linha com a expectativa do mercado, mas ainda assim o número é recorde. Pode trazer aí uma pressão para o Banco Central aumentar as suas taxas de juros, né? Especificamente já se falam aí, alguns analistas até acreditam que possa subir 0,75 points, né, base, na próxima subida. Queria entender um pouquinho da sua visão em relação aos dados, né? E se você acredita, você também está aí com essa mesma projeção desses analistas que deve subir mesmo o Banco Central Europeu, nossa querida, digníssima amiga do nosso Alexandre Cabral aqui, Christine Lagarde, vai ter esse desafio aí pela frente. Será que essa deve ser mesmo o patamar de subida aí de juros do Banco Central Europeu? Eu acho que não querem e vão fazer de tudo até os 45 do segundo tempo para não subirem 0,75, mas em nenhum minuto eles vão tirar da mesa para o mercado dar chance de se estressar por causa disso. Eles erraram lá atrás e fizeram meia-culpa. Isso é uma coisa que a gente também tem que trazer. Tanto a Lagarde como o Powell já fizeram a meia-culpa 10 vezes, que tomaram um banho da inflação. E o Banco Central Europeu demorou um pouco mais do que todo mundo gostaria para começar a subir, e começou devagar. Então ele é o que está mais atrasado. Agora, a gente sabe, ele não quer dar. Ele vai levar até os 45 do segundo tempo. A gente está vendo números melhores já nos Estados Unidos, que é o grande exportador de inflação no mundo por causa do dólar forte. Se a coisa começar a aliviar mais aqui, começarem a ver, a Europa vai fazer igual aos Estados Unidos. Para de correr, mas vai continuar subindo em menor velocidade. Agora eu acho que por hora ela não quer dar os 75, mas está na manga. Chegar lá no dia e precisar, vai dar. Porque já errou para trás, entendeu? Aí o problema de lá é uma coisa muito doida. Quem está puxando a inflação lá? Você vai ver. Energia, não é? Não, global. Estônia, Lituânia e Hungria. País que está maior, a inflação não está tão pesada. Aí, o que faz? Deixa os pequenininhos virar água ou puxa a inflação para ferrar a economia dos grandes? Também tem isso. Você vê aqui, ó, França, inflação de 7,1%. Espanha de 7,3%. Deixa eu pegar. 7,4%. Nós estamos na mesma página. Eu tô na página deles lá fora. Não precisa falar... Tá bom. Não, a página da Europa mesmo, o IBGE da Europa. Eu achei que eu e ele estávamos na mesma matéria, mas ele ia querer falar, o Cabral é muito sincero, ele ia falar o nome do concorrente aqui, não é? Não, eu estou no IBGE da Europa, então tá bom. PDF do IBGE da Europa. Eu estou em outra, eu achei que a gente estava na mesma. Aí você pega a Alemanha incomodando, sem dúvida, 11,6%, Itália 12,6%. O resto é tudo segunda divisão, maluco. Não, e Holanda também, perdão. Holanda 16,8%. Então, e aí? Se eu subir muito, eu arrebento com a França. E salvo Hungria, Lituânia e Estônia. Estônia 22,5%, Lituânia 22,1% e Hungria 21,9%. E Latívia. Aqui é Latívia. Latívia é daquele filme? Não conheço, também não. Não é daquele filme lá do Terminal? Com Tom Hanks, que ele não saía do aeroporto? Isso. Então, a Latívia sobe 21,7%. Você viu essa história da Latívia? Depois eu conto, do terminal. Temos que subir a inflação na Europa? Temos. Mas os principais países, tirando a Alemanha, não está esse desespero todo. Reunião de mudos? Tá ouvindo, Fábio? Não. Agora eu vi que chegou aqui. Eu acho o seguinte, não tem como, Cabral, porque eles têm um grande problema, que é a grande crítica e o grande medo que todo mundo teve aqui no começo, agora, nessa última primeiro encontro do novo presidente com o presidente da Argentina. Quando você une a moeda, você não tem para onde correr. Você vai ter que fazer tudo aquilo onde a zona inteira esteja no nível. E como você tem uma moeda única, mas não tem uma política fiscal única, é o preço que você paga na hora que o mundo distorce. O grande teste que a gente está passando e que nunca foi pensado o euro nunca pensou nisso.
Aí se o mundo for ao contrário? Isso não vai acontecer não, o mundo foi ao contrário. E agora, como que a gente fica? Por isso não tem o que fazer. E aí, Cabral? Não, eu entendo o argumento dele por completo, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu ia parar para pensar, porra, eu vou ferrar os grandões por causa dos menores, entendeu? E minha dúvida ainda tá na dívida pública italiana, maluco. Até onde esses caras vão aguentar isso? Então, tem o sistema que eles usam lá, que o próprio Banco Central Europeu fica comprando dívida italiana, aí ele dá uma reciclada, põe ela em algum outro crédito, emite um outro negócio e vai, por enquanto está dando certo. O grande ponto importantíssimo, o Banco Central Europeu compra dívida italiana, para dívida grega, ele compra para dar liquidez. O sistema se retroalimenta, entendeu? O grande problema todo o grande medo dos bancos centrais e o grande medo disso tudo é a magnitude da alta de juros. Se a gente for pensar num cenário ruim, a taxa de juros americana indo para 7%, esses bancos centrais estão ferrados, porque eles estão com uma carteira que vão marcar vários defaults, reserva vai colapsar, e aí você tem um Jorge Soros da vida rindo à toa que vai poder ir para cima de todo mundo. Então esse que é o grande problema. Aonde vai parar os juros? Deixa eu te fazer uma pergunta mudando de continente. O teu dia a dia aí, o preço está caindo? Das coisas, dos produtos? O preço está caindo, mas também o ímpeto para consumo já despencou. Então, você pega agora, por exemplo, que a gente vai ter a Black Friday, vai ser um bom termômetro, a gente já começa agora, nesses últimos dias, a receber um bando de e-mail promocional falando sobre a Black Friday, sobre o que vai ter na Black Friday, e você percebe nas conversas com os amigos, ninguém está nem preocupado com isso. E antigamente todo mundo já, não, nessa Black Friday eu vou aproveitar para ver um negócio que eu estou precisando, ninguém tá bem, o ímpeto pelo consumo está bem devagar aqui. Eu vejo tanto nos lugares quanto nos círculos de amizades, tanto na escola dos filhos, os amigos brasileiros, tá todo mundo tranquilo. Pô, mas a venda de varejo veio boa em outubro aí. A venda de varejo de outubro veio com uma alta de 1,3. E o índice de casas despencou mais 4%. Essas coisas vão caindo gradativamente, Cabral. Vendas no varejo, você vai começar a ver declínio agora para frente, passado Black Friday, época de Natal, os números começam a decepcionar e lá no começo do ano eles começam a despencar. O mercado imobiliário já está sinalizando isso. Ele tem sempre um delay, o mercado imobiliário ele vai na frente. Por quê? Porque é o dinheiro grande. Você não vai gastar um dinheirão. Aí o dinheirinho você vai parando de gastar um pouco. Essa semana, vários serviços de streaming ou de assinatura mandaram e-mail com um reajuste de mensalidade. Apple subiu o preço, Google subiu o preço, todos esses serviços estão ficando mais caros. As pessoas já começam, qual que a gente vai cortar? Já está, assim, esses números são passados. O para frente está bem feio. Deixa eu só atualizar aqui uma informação rápido, gente, importante, porque o Lula está discursando agora lá na COP27. Só volto com você em seguida, Fábio, trazendo aqui um resumo, tá? A gente está providenciando o sinal, já temos aí? Tem um áudio? Se tiver, pode, por favor, só para a gente ouvir a fala aí do presidente eleito. Gastando milhões de dólares para sobrevoar o espaço, quem sabe à procura de um lugar para viver, porque acha que a Terra já não é mais compatível com a quantidade de dinheiro que ele tem. Quando, na verdade, parte do dinheiro que ele gasta para fazer isso, ele poderia investir para que a gente tivesse mais dinheiro para fazer mais conservação, para fazer mais preservação e para melhorar a vida das pessoas. Quantos trilhões de dólares são gastados com a guerra? Quantos trilhões de dólares são gastados com armas? Quanta gente morre desnecessariamente? E, de repente, as pessoas, ao invés de olharem para as pessoas mais humildes da periferia dos grandes centros urbanos, para o povo que trabalha no campo e para os indígenas como uma solução do problema, muitas vezes aqueles que detêm o poder
nos olha como empecilho. Ou seja, pensando até que nós não deveríamos existir. No Brasil, de vez em quando, a gente lê no jornal alguns grandes proprietários de terra dizendo porque os indígenas ocupam 14% do território nacional. E eles se esquecem que os indígenas ocupavam os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho do nosso país, que não foram os indígenas que invadiram nada, foram os brancos que invadiram a terra indígena. Então, dá a ele o direito de sobreviver, o direito de plantar, o direito de trabalhar, o direito de conservar nossa água limpa para que possa pescar e sobreviver. Ao invés de garantir isso, o que nós estamos vendo são garimpos ilegais destruindo florestas, destruindo reservas, destruindo terras indígenas, matando o índio. A troco do quê? A troco do quê? A troco do enriquecimento de um ou de outro e do empobrecimento de uma nação indígena, que em muitos lugares no Brasil vivia totalmente abandonada. Totalmente abandonada. Então eu estou voltando à presidência do meu país com o apoio extraordinário que eu tive das companheiras e dos companheiros indígenas, com o apoio que eu tive do povo pobre do meu país, com a solidariedade que eu tive de gente do mundo inteiro, para tentar fazer uma governança que seja exemplo para o mundo. E se eu puder, em algum encontro internacional, representar vocês, levando carta de vocês, levando reivindicação de vocês, por que a sociedade civil tem que se reunir fora da institucionalidade das reuniões da COP? Por que vocês não podem participar de uma reunião com os chefes de estados para vocês dizerem o que querem, como querem e como estão vivendo? Por quê? Porque muitas vezes as decisões são tomadas, não passa pela discussão com a sociedade. Aí um trecho, né, da fala do presidente eleito Lula, que está no Egito participando da COP27, ele que já sinalizou, né, que quer realmente sediar aqui no Brasil o encontro também, tem falado muito sobre as questões ambientais, novamente discursando aí em relação à questão, né, mais de terras indígenas. Agora, mais cedo a gente viu uma fala, né, do presidente no qual ele trouxe aí esse, né, tom aí hoje para o mercado, no qual ele falou que exatamente que tem que olhar para as questões mais sociais e que mercado, né, financeiro iria realmente estressar, paciência. Nós estamos aí acompanhando. Caso ele venha trazer, né, algum tom mais para a economia, a gente volta, porque o discurso com certeza acaba se estendendo um pouco mais, está muito mais focado ali para essas questões indígenas. A gente viu ele ali ao lado de Janja. Eu vou voltar com o Fábio aqui na minha tela e com o Cabral, só para a gente finalizar aqui esse assunto. Alguma surpresa aí para vocês em relação às falas de Lula aí, principalmente, né, trazendo a questão do desmatamento? Foi uma das pautas que ele trouxe muito no debate, até inclusive lembro que num dos debates o próprio Bolsonaro mandou ele dar um Google, né, o pessoal em casa dá um Google aí, vê a questão do desmatamento, mas é uma pauta que ele sempre fala muito, né, em relação, e acabou indo aí pro Egito para participar da COP27. Eu queria um pouquinho da análise de vocês em relação a esses discursos do presidente eleito, Fábio. Paula, nada do que a gente não está acostumado. O Lula, por mais que ele não tenha feito a educação escolar, né, ele mesmo se diz aí iletrado, ele é um cara que sempre falou a vida inteira, fala muito bem e sabe falar para o público que está na frente dele. Então isso é uma vantagem que ele tem, se dá muito bem. O discurso dele, para mim, neutro em relação a qualquer coisa que podia afetar o mercado. ESG é uma pauta importante, é uma pauta que a gente está reavendo aí para ver como que vai realmente inserir ela no nosso dia a dia. E o partido dele, ele sempre levantou essa bandeira, então, mais do mesmo. E aí, Cabral? Ele tá fazendo discurso para a Europa, né? Tá cheio de europeu lá, então cabeça ESG e etc. Concordo, o cara fala bem pra caramba. Não voto nele não, mas o cara fala bem pra caramba. Pelo amor de Deus.
Vamos que vamos. Gente, tô olhando aqui o chat, nenhuma outra pergunta. Bom, ninguém mais perguntou, então cale-se para sempre até quinta que vem. Podem perguntar só para quinta que vem agora. Fábio, obrigada pela sua presença. Posso explorar? Pede pergunta para ele, né? Como tá a tua agenda aí, Fábio? Vai pro Cabral. O Cabral deixa pro último. Target e Walmart, que eu comentei por alto hoje no 710. O que falaram aí pra frente? Eu vi que a Target falou de um quarto tri horroroso. E ela tem Black Friday na veia, né? É verdade. Sim, eu acho que a Target ela trouxe para agora o que o Walmart avisou lá atrás. Uma das coisas que chama muito a atenção e é motivo que a gente tem que olhar e estudar é que o Walmart é a economia americana na veia, a Target também pega uma ampla amostra da economia americana, é que o perfil de consumo do americano mudou. E é isso que é importante a gente olhar, entender nesse cenário o que o americano está consumindo, o que deixou de consumir e qual a expectativa dele daqui para frente. Porque essas duas, tanto a Walmart lá atrás, no último trimestre, e a Target agora falaram, a gente está tendo dificuldade porque o perfil de consumo do americano mudou. Eletrônicos, coisas que eles eram acostumados a comprar, os rodos estão sobrando em estoque. E outras coisas de valores menores ou de outras importâncias estão faltando. Então, isso vai ser uma coisa importante, de se olhar o que o americano faz daqui para frente. Inclusive aprendi agora, você viu, Cabral? O Cabral falou semana passada que a BMC News é aula de inglês, aprendi mais uma com o Fábio. Eu sempre falava, vamos no Target, então ele falou a Target, a Target. A Target. Eu falava o Target. É porque não é... Aula de inglês na BMC News. Target é o alvo. É o alvo, Target sim, o alvo se traduzir. Mas aqui a loja é a Target. Por sinal, eu adoro. Sempre falava assim pro meu marido. Aqui você aprende que tem oi na carteira sem saber que tem oi. Aqui você aprende que corote é uma bebida. Aqui você aprende que a Target ou Target... Me diz outro canal de televisão no mundo que tem tanta informação por metro quadrado. Ou por minuto rodado, sei lá. Exatamente. Só para encerrar, Paula... Olha, não se sinta mal. Eu sei que quando você comprou Oi, não foi de madrugada quando você chegou em casa, porque o mercado está fechado. Mas eu vou te contar uma história. Eu tinha um amigo na faculdade que ele chegava um pouco mais alegre da noitada e sentava e ligava a TV. Um dia ele descobriu que nessas ligações de TV de madrugada ele comprou um bezerro num leilão. É sério? Comprou um bezerro no canal rural. Sério, comprou um bezerro num canal rural. Teve que ir lá fazer day trade de bezerro. Nós vamos falar nos bastidores. Mas eu também sei uma história igual. Vocês não estão falando de vocês com piada interna, não? E eu tô fazendo papel de besta aqui, não. Não. Ah, tá bom. Eu achei que era o Cabral já no meio. Porque ele chegou da noitada feliz. Mas o Cabral não bebe, é verdade. O Cabral a história chegou da noite. Não é ele. O Cabral, ele é maluco assim, sóbrio, viu, gente? É de mercado. Por sinal. É de mercado? É que a pessoa é de mercado. Então o Cabral deve ser a mesma história. Porque sim, chegou louco da balada. É a mesma história, mano. E eu conheço um outro cara que na auge da TV a cabo, quando tinha aqueles leilões de tapete, não sei o quê, ele louco uma vez, ele comprou, aí ele viajou. Aí quando viajou, ligaram pra ele, olha, ô seu Quevedo, a história é o seguinte, tem umas entregas aqui pro senhor e é um pouco grande, e não dá pra deixar na portaria. O senhor, por acaso, a sua empregada tá vindo, que ele é solteirão, pra poder arrumar um apartamento? Não. Pô, mas o que eu faço? O que eu comprei? Ó, chegou o armário. É sério, ele tinha montado a sala. Eu juro que é verdade essa história. Ele chegou o armário, chegou tapete, chegou televisão. Aí depois ele foi ver, ele foi uma madrugada que ele saiu, ficou muito louco. Chegou, comprou a televisão, tudo que tinha até de manhã. Deus. Aí dormiu. Aí não lembrava. Essa foi boa. Não sei qual que é a melhor. Eu acho que o do bezerro ainda... Não, do bezerro a história é muito doida. Vamos descobrir se é a mesma pessoa no WhatsApp. A história é muito doida do bezerro. Vai saber, né? Vai saber. O pessoal, obrigada, Fábio. Não, eu só foram assim, uma meia dúzia de oi, viu, gente? Não foi nada além disso que eu fiz, não, viu? Muito boa.
Adoro esses babados. O pessoal aqui do chat está enlouquecido quando começa com essas histórias. Falou que o cara tava doido aqui. Muito bom, gente. Obrigada. Sempre um prazer. A Paula tá tomando corote na taça de vinho. Pô, Guilherme, não acaba comigo, não. Eu gosto de um vinho. Por enquanto, eu não tenho só oi também na minha carteira, né? Vamos lá, vamos lá. Pelo menos nessa minha garrafinha aqui tem, nessa minha caneca tem água. Outro dia eu entrei aqui, o Cabral perguntou se... Você perguntou, né, Cabral? Na verdade, você não falou corote. O que você falou que era outro dia? Na hora que eu entrei aqui no market, você perguntou o que eu tava tomando. Não lembro. É água, viu, gente? A minha memória é ruim, assim, não é porque eu tô tomando nada, não. A Débora sabe. Minha memória é ruim de verdade. Mas o Cabral me zoou aqui, eu falei, é água, tá? Não é outra coisa, não. Fábio, obrigada. Beijo enorme pra você. Até quinta que vem. Obrigado, pessoal. Até quinta. Boa semana. Tchau, tchau. Até mais. Até um abraço, tchau, tchau.